Oi gente, então vamos falar aqui sobre reação entre apoios, né? O exercício pede para que a gente considere como apoio A o apoio de segundo gênero, o apoio B o apoio de primeiro gênero, e aqui eu vou considerar o apoio C, tá? Ele não fala nada. Quando a gente tem um exercício desse aqui, muito importante nós desmembrarmos aqui essas forças que estão distribuídas, tá? Para a gente poder encontrar forças concentradas que estão agindo aqui nessa nossa estrutura, tá? Para encontrar forças concentradas, nós temos que desmembrar a nossa carga que está distribuída em duas figuras. Quer dizer, nesse caso eu consigo desmembrar em duas figuras. Não parece, mas é um triângulo, tá, gente? A figura número 1 um retângulo, a figura número 2 um triângulo. Ambas têm 2,4 metros. Vou complementar melhor aqui, 2,4 metros. Perfeito? Elas estão remontadas, né, digamos assim, eu só tirei uma de cima da outra aqui, ok? Você vai precisar fazer o cálculo da força concentrada, no caso são duas, uma para o triângulo, uma para o retângulo e outra para o triângulo, e o posicionamento destas forças, onde elas estão atuando aqui nessa estrutura. Para fazer o cálculo da força concentrada, a intensidade é igual à área destas figuras. No caso, a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Ok? E a área desse triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Com isso, você vai encontrar uma força que passa no triângulo, no retângulo, e uma força concentrada agindo na área triangular. Depois você vai precisar fazer o cálculo do posicionamento dessas forças dentro dessa nossa estrutura aqui. No caso do retângulo, nós sabemos que a força concentrada ela vai agir no centroide da peça, tá? Você vai ter uma força concentrada que vai agir bem no meio do centroide aqui do nosso retângulo, tá? Como ele tem 2,40 m, então ele vai ficar aqui com 1,20 m. Esse é o primeiro posicionamento. O segundo posicionamento também vai passar pelo centroide do triângulo, porém o cálculo é um pouquinho diferente. Você vai ter que fazer 1/3 do lado, né? O centroide do triângulo aí vai ser 1/3 desse lado, ou lado sobre 3. Ok? Lado sobre 3. Você vai encontrar uma medida aqui, dada em metros. Essa medida não pode ser maior do que 2,40 m, que é a extensão de onde ela está atuando, ok? Não pode ser maior do que isso daqui. Ela tem que estar localizada dentro dessa área aqui, desse espaço. Então ela não pode ser maior. Se for der maior, reveja suas contas. Depois que você encontrar, fica a pergunta, que eu acho que talvez seja a grande sacada daí desse exercício aqui. Digamos que você fez a conta e você localizou ali 2 metros, tá? Como posicionamento. Vou localizar esses 2 metros a partir daqui da direita para a esquerda, ou vou localizar esses 2 metros da esquerda para a direita? A dica que eu dou é a seguinte: esse posicionamento aqui sempre vai ser dado em função do lado de maior força, digamos assim, da maior altura aqui das forças, né? Digamos que a gente tem uma altura de 2 metros aqui e uma altura de 1 metro aqui, certo? 1 metro e 2 quilonewton-metros e 1 newton-metro. Então, no caso do 2, você vai colocar a partir desse ponto, vai localizar 2 metros e vai concentrar a tua força aqui. Feito isso,
eu recomendo, né, que daí você faça o diagrama de corpo livre e comece a localizar aqui as forças que estão atuando, ok? Então vamos aqui rapidinho. Eu tenho o apoio de segundo gênero, o apoio de primeiro gênero e o ponto C. No apoio de primeiro gênero, perdão, de segundo gênero, eu tenho uma reação, eu tenho uma força atuando aqui de 1 kN, logo eu tenho uma reação na extremidade. Essa reação você pode chamar de reação no eixo Y do ponto A. E você vai ter uma reação no eixo X do ponto A. Para B, você tem uma força de 2 kN por metro aqui, então você vai ter uma reação em sentido contrário no eixo Y do ponto B. Ok? Você vai calcular duas forças concentradas, uma para o triângulo, uma para o retângulo. Elas deverão estar dentro dessa área aqui que nós vimos. Então você vai ter uma força aqui, você vai ter uma força aqui, concentrada. Você tem uma força na outra extremidade de 1 kN e você tem ainda, deixa eu marcar aqui de outra cor, o momento que foi dado e ele está atuando aqui na extremidade C. Ok? Então essas são as forças que estão atuando aqui nesse nosso sistema. Por convenção, para sinalizar estas forças, aqui está o eixo X e Y, eu uso dessa forma, tá? Se estiver para cima do meu 0, 0, aqui do lado direito vai ser positivo, que passar para baixo ou para a esquerda é negativo. E para o momento, eu uso no sentido anti-horário o negativo, tá? Esse momento aqui, que deu como 3 kN por metro, no caso vai ficar menos 3 kN por metro, porque está girando no sentido anti-horário, perfeito? E mais uma dica que eu quero deixar aqui também é o seguinte: você vai fazer o cálculo daí, né, da estática, que vai te falar o seguinte: somatório das forças em X é igual a 0, no caso você só tem essa Rx, reação em X no apoio A, e você também tem somatório das forças em Y dando igual a 0, que daí aqui você vai colocar as suas forças, reação de Y, essas outras duas forças que você vai calcular, reação em B, a força que está agindo nessa extremidade aqui. Aqui não entra o momento, tá, gente? São só forças que estão agindo, tá? E você vai colocar sinais aqui de acordo com esta convenção que nós temos aqui, ok? Agora, para o momento resultante, vou colocar momento resultante em C, aí você vai fazer somatório de todos os momentos que estão atuando no sistema mais o somatório das forças vezes o deslocamento igual a 0. Aqui sim você vai colocar o momento e vai usar essa convenção aqui de sinal, tá? No caso nós temos um momento só que foi dado. O restante, que é somatório de forças vezes deslocamento, você vai usar a convenção daí como é que eu posso colocar aqui? Vamos colocar uma parte que seria uma terceira convenção, tá? Se fizer a sua peça girar nesse sentido aqui, que é o sentido horário, é a mesma convenção, né, gente? Você vai fazer negativo. Se fizer a sua peça girar nesse sentido aqui, anti-horário, vai ser positivo. Então, analisa aqui, veja só. Você tem essa força, vou chamar essa força aqui de 1 e essa força aqui de 2, tá? Força 2 e força 1. Você tem força 1 e força 2, tá? Essa força, ela tem um posicionamento em relação a esse ponto aqui que nós vamos travar para fazer a análise. Essa outra força tem
também uma distância, essa outra força, outra distância, e essa outra força, outra distância. O somatório de todas as distâncias tem que ser 1,6 mais 2,4, 4 metros. Tá? Então você vai distribuir aqui cotas de 4 metros. Nós sabemos que uma dessas forças aqui passa no meio, então vai ser 1,20. Tá? A outra você vai localizar que é a força concentrada do triângulo e vai sobrar uma diferença. Aí você vai colocar aqui. Né? Você sabe que daqui a aqui tem 2,4 menos o espaço aqui da força 2, menos o espaço da força 1, vai sobrar uma medida aqui, você vai complementar aqui para dar o somatório 2,4. E aqui vai ficar 1,6 metros mesmo, ok? Muito bem. Analisando essa força em relação ao ponto A, você vai ter um deslocamento aqui dela, né? Então, ela faz com que a nossa estrutura ali gire no sentido anti-horário, né? Ela está fazendo isso aqui com a estrutura, ó, certo? Então ela vai ser positiva. Essa F2, positiva. Agora, a reação em Y aqui, ó, já é sentido anti-horário, então é negativo. Essa outra aqui, positiva, ok? O momento não entra nesse esquema aqui de força vezes deslocamento, tá? Tem gente que coloca aqui, pega o momento, o momento é 3, aí pega e coloca as distâncias totais, e você vai errar o seu exercício se você fizer isso. O momento vai ser só o momento mesmo, ele não é multiplicado por nenhuma distância. Se você colocar distância aqui, você vai errar. Distância é só aqui, tá, gente? Só aqui. E outra, essas distâncias, elas são acumuladas, ok? A primeira força vai ser distância M, a segunda força vai ser M mais, digamos, M1, aqui M2, aqui M3, ok? Essa última força aqui, de 1 kN, vai ser a força de 1 kN vezes o somatório de todas essas distâncias aqui, ok? Para você não errar. E por último, você vai ter que fazer o cálculo, né, de RA. Você vai montar um sisteminha para fazer a determinação de RY em A e RY em B, ok? O segredo aqui também, uma outra dica, é que olhando pelo sistema, você sabe que o somatório destas forças aí vai ter que dar quanto vai ter que dar isso aqui? Enfim, na verdade olhando não dá para saber, porque você vai ter ainda que decompor, né? Cadê onde está a minha caneta aqui? Você vai ter que decompor essas forças que estão distribuídas em forças concentradas. Decompor não, compô-las, né, em forças concentradas. Então, você vai pegar, depois que você fizer isso, vai ver as forças que estão agindo aqui. Então, 1 kN mais essa força 2 mais a força 1 vai ser igual a essa força mais essa força. Então, depois que você resolver o teu sistema, você verifica se a tua equação ali atende a essa montagem que você fez, né? O somatório de todas elas vai ter que dar o somatório de todas as forças que estão atuando aqui, tá bom, gente? Então é isso aí. Se tiver dúvida, pode colocar aqui que a gente vai resolvendo. Obrigado.